Boa tarde. Depois da chuva e do plano B aí com relação ao projetor de multimídia, eu peço desculpas, mas acontece, né? Chuva já era previsto. São Paulo, dezembro, tem que chover à tarde. O projetor também já era previsto. Mas por causa da idade dele. Mas o importante é que nós estamos aqui para receber todos vocês, onde agradecemos mais uma vez pela presença. E o plano B funcionou, graças a Deus. Nós queríamos chamar a nossa irmã Vera para fazer a leitura de uma página do Evangelho comentada pelo Emanuel. Depois eu vou falar sobre o nosso palestrante, que é bem ligado a Emanuel também. Por favor. Tarde. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve aprende, quem fala doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Bom, vamos agora então buscar alcançar nosso equilíbrio interno, a nossa paz, para elevar, Senhor, o nosso coração ao Teu amoroso cuidado, agradecendo por esta oportunidade tão importante, em que temos, Mestre, a alegria e o privilégio de receber aqui nesta casa, que abriga os nossos trabalhos no Museu Espírita, companheiros estudiosos, pesquisadores, que ao longo do ano vieram nos trazer tantas e tão importantes revelações e resultados de seus estudos e de suas pesquisas. Nesta última palestra do ano, é com muita alegria que recebemos o Saulo, nosso grande companheiro e amigo, para colocar o nosso Natal num novo patamar de espiritualidade, ouvindo sobre a obra de André Luiz, sobre a obra de Allan Kardec, sobre esta doutrina santa que nos guia, nos salva, nos consola, nos orienta. Por tudo isso estamos muito gratos, Senhor. Queremos colocar aqui toda a nossa atenção, toda a nossa reverência, toda a nossa perspectiva e esperança, para que mais reuniões como estas aconteçam
e que para que sejamos todos merecedores de aqui estar, compartilhando do teu ensinamento, compartilhando das tuas bênçãos infinitas. Que assim seja. Falar de Saulo César é muito fácil, porque nos últimos 5 anos ele esteve envolvido com uma obra que eu, como pretenso pesquisador, classifico como uma obra-prima para quem quer saber mais sobre o Evangelho e quem está mais ligado à obra de Chico Xavier, que é o Evangelho por Emmanuel, comentado por Emmanuel, onde o benfeitor espiritual de Chico Xavier comenta os evangelistas. Então você tem aqui o primeiro deles, o número 1, o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, comentários de Emmanuel, o Evangelho segundo Marcos, dá para ver a diferença entre Marcos e Mateus, né? O Evangelho segundo Lucas, que eu tive semana passada, ele nos deu uma explanação melhor de Lucas, eu não cheguei nele ainda. O Evangelho segundo João, o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, tudo isso comentado por Emmanuel, mais de uma centena de livros que Emmanuel passou para o Chico, recebido por Chico Xavier, e ainda falta Cartas Universais e o Apocalipse, que eu não comprei ainda. Esses livros estão à venda no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, ou nas livrarias. Vamos mostrar aqui, por favor. A Mônica trouxe o dela para ele autografar. Porque os meus já estão todos autografados. Está aqui, ó. Cartas Universais e ao Apocalipse. Então, isso aqui completa a obra. Os espíritos estudiosos nos próximos séculos vão ler esses livros, principalmente aqueles que estão ligados a Francisco Cândido Xavier e ao seu benfeitor espiritual Emmanuel. Então, Saulo, eu já combinei com ele outro dia e hoje ainda, reafirmei e ele topou. Todo dezembro ele encerra o ano aqui para a gente, tá bom, Saulo? Então, agradecer pela presença do pesquisador do Evangelho. Saulo é um pesquisador do Evangelho, está com um blog na internet, lá no site da FEB, onde são as quartas-feiras, né, que você entra ao vivo, a live, né? Hoje em dia está. Então, é uma alegria falar sobre Allan Kardec e Chico Xavier. Fui eu que tive a ousadia de dar esse tema para ele, porque eu como leio muito os dois, Kardec e Chico, eu acho que a obra de Chico Xavier, eu acho, particularmente, né? Desculpe eu usar a minha pessoa assim, mas eu particularmente acho que a obra de Chico Xavier complementa, dá uma abertura gigantesca, e é você que vai agora explicar para a gente aí. Tá bom? Obrigado, querido. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é sempre uma alegria a gente voltar a essa casa. Nós temos aqui amigos muito queridos, ainda mais uma tarde de hoje que a gente encontrou amigos de outras casas, de outros locais aqui. A gente se sente num clima muito familiar, muito afetivo. E é dentro desse clima que nós gostaríamos de conduzir o seminário dessa tarde, buscando compreender um pouco sobre a conexão da obra desses dois grandes missionários que foram Chico Xavier e Allan Kardec. Depois até eu vou comentar um pouquinho sobre a coleção Evangelho por Emmanuel, porque quem tiver a coleção inteira, a hora que a gente monta, as capas são um mosaico, elas se conectam para formar uma figura no final,
que foi pensada desde quando a gente idealizou a coleção Evangelho por Emmanuel, lá nos idos de 2014. A gente tinha a intenção de que as capas representassem a árvore do Evangelho, e aí quando você conecta todas essas capas, a gente tem ali um pequeno quebra-cabeça. Eu vou deixar montado depois em cima da mesa para a gente poder entender como é que isso é feito. Chico Xavier, quem é essa figura? A gente fala muito do Chico, a gente venera o Chico, a gente tem um carinho muito grande pelo Chico. O Oceano estava me dizendo que nós teremos aqui em breve no Museu Espírita a mesma exposição que foi feita do Chico na Federação Espírita de Brasília, uma exposição extraordinária que vale a pena a gente conhecer. Mas quando a gente fala de Chico como pessoa, Chico é um mineiro, nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, uma cidade muito pequena. Se a gente tiver a oportunidade de visitar Pedro Leopoldo hoje, talvez a gente se surpreenda, dada ao que a gente imagina do Chico, né? Tem algumas pessoas concordando aqui, porque já possivelmente estiveram lá, e a gente imagina o Chico, a hora que a gente chega em Pedro Leopoldo, a gente vê a simplicidade daquela cidade, e a gente vê como, de um local muito simples, com recursos muito limitados, surgiu uma alma profundamente iluminada e conectada com o Evangelho. Chico desencarnou num dia muito festivo. O Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo. Para aqueles que gostam de futebol, era um dia realmente muito festivo, né? O Brasil estava em festa. E Chico, como ele havia dito que gostaria, ele queria deixar o plano material numa data em que a sua partida não gerasse muita comoção, muita tristeza. Ele queria partir no momento em que as pessoas estivessem felizes, e foi exatamente isso que aconteceu. Obviamente que é difícil a gente não sentir a partida do Chico, porque era uma figura muito carismática, era uma figura muito querida. Chico Xavier ficou conhecido também como o maior médium do século XX. Não há precedentes no século XX de uma mediunidade da envergadura da de Chico Xavier. Nós conhecemos o Chico pela sua psicografia, pela obra psicográfica, que a gente vai falar um pouco mais dela, mas Chico foi talvez uma das maiores antenas psíquicas que já esteve encarnado no planeta Terra. A sua obra psicográfica é apenas uma parte, os livros são uma parte daquilo que Chico realizou. As cartas, se a gente tivesse condição de converter em livros todas as cartas psicografadas pelo Chico, provavelmente nós teríamos um volume de páginas igual ou maior do que os livros que foram publicados. Eu tenho em casa a Biblioteca Chico Xavier, todas as obras de Chico publicadas em vida, e fica assim bem perto da mesa de trabalho, e de vez em quando eu olho para aquilo e eu ainda me assusto. Porque quando a gente vê aqueles mais de 400 livros ali, e aquilo saído da lavra, né, do esforço, não de uma pessoa só, porque existe uma pleiade de espíritos comprometidos com o trabalho, mas o que o Chico legou para a posteridade. E se a gente tivesse as cartas, nós teríamos uma outra biblioteca também de mais de 400 volumes. Quando nós olhamos para esses dois aspectos da obra de Chico Xavier, os livros psicografados e as cartas, nós começamos a perceber que toda obra de envergadura na seara do Cristo, ela não se restringe a aspectos específicos. Chico não foi só um médium de livros, Chico não foi só um médium de cartas, Chico foi um médium de curas extraordinário, muito embora essa feição da sua mediunidade não tenha adquirido uma projeção muito grande, mas era muito comum que as pessoas chegassem para conversar com o Chico, e aí falassem, Chico, eu estou com uma dor aqui, estou me sentindo mal, sentava com ele, ele começava a conversar com a pessoa, daí a 5, 10 minutos a pessoa já estava melhor. Vários trabalhos foram feitos de reajustamento da saúde das pessoas. Mas uma coisa extraordinária em relação à obra do Chico, além desses 3 aspectos iniciais, da psicografia, das cartas, das curas, é a conduta moral de Chico Xavier.
Chico Xavier era uma quase unanimidade. Ele era respeitado entre os espíritas e entre os não espíritas. Muitas pessoas de outras religiões tinham um carinho muito especial pelo Chico. Chico mantinha várias atividades de cunho social, patrocinadas não só por instituições espíritas, mas também católicas, protestantes, evangélicas, que ele contribuía de alguma forma. Nós estamos dizendo tudo isso porque quando a gente olha a obra de um missionário, nós não podemos dissociar a sua contribuição daquilo que ele é, da pessoa do missionário. E quando nós falamos de complementariedade entre Chico e Kardec, é importante saber de que natureza é essa complementariedade. Existem duas formas de a gente complementar alguma coisa. A primeira delas é quando nós temos algo, uma ideia, e nós temos uma ideia paralela que amplia a visão dada por aquela ideia inicial. Uma outra forma de complementação é quando nós temos uma ideia e vem complementos detalhando aquela ideia, especificando, aplicando em contextos específicos. Essa segunda é a natureza da contribuição e da complementariedade da obra de Chico Xavier. A obra de Chico está profundamente balizada na obra de Allan Kardec. E tanto uma forma de complementação quanto a outra exige um fator primordial: coerência. Não existe complementariedade sem coerência absoluta. Qualquer pessoa que esteja acostumado com as pesquisas científicas vai entender que se uma teoria ela é complementar à outra, ela não pode desdizer, ela não pode ir contra aqueles fundamentos da teoria do qual ela deriva. Porque se houver incoerência entre essas duas partes, uma das duas necessariamente tem que estar errada. Quando não existe conexão em todos os aspectos, é muito natural que a gente possa duvidar de uma ou da outra. Porque aquilo que é incoerente não pode conviver no mesmo patamar de verdade. E é isso que chama a atenção quando nós olhamos para a extensa obra de Chico Xavier, e a gente vai detalhar aqui um pouquinho isso. É uma obra que se divide em vários tipos de literatura. Nós temos desde romances, até exortações curtas, até livros de uma natureza científica que nos desafia o entendimento. Qualquer um que já teve a audácia de tentar ler Mecanismos da Mediunidade sem um dicionário do lado, percebeu o que a gente está falando, porque Mecanismo da Mediunidade é um livro que, não havendo uma base para o entendimento daqueles termos, e o problema é que não é nem uma base moderna, porque André Luiz se utiliza de termos específicos da época em que o livro foi psicografado, que é natural, não poderia ser de outra forma. A gente tem que voltar a isso e tentar entender. Eu tive a oportunidade de conduzir um grupo mediúnico em Brasília e o pessoal resolveu estudar essa obra no grupo mediúnico. E era assim, era às vezes um parágrafo por reunião, até a gente entender o que André Luiz estava tentando nos trazer. Então, a obra de Chico ela tem também esse aspecto científico. Tem um aspecto histórico extraordinário. Quando nós pegamos duas obras principais, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a obra A Caminho da Luz, nós temos aí dois exemplos extraordinários de uma revisão, de um olhar diferente acerca da história da humanidade, na obra de Emmanuel, e do próprio projeto do Brasil enquanto nação. Nós temos também uma série de obras de Chico que foram direcionadas a pequenos lembretes, a frases curtas. Quando a gente pega a obra do Chico, existem vários livros pequenos, porque muitas vezes o que a gente precisa é disso, a gente precisa de uma frase, uma palavra de alento, uma orientação para nos conectar ou nos reconectar conosco mesmo. Chico também teve uma série de romances. Agora, os romances de Chico precisam ser vistos sobre um olhar diferente, porque os três principais romancistas que escreveram através de Chico, que foram Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos,
sem nenhum demérito aos outros, mas eu estou falando em volume de obras, eles não têm a pretensão de produzir simplesmente literatura. Não é esse o objetivo de Emmanuel, não é esse o objetivo de André Luiz, não é esse o objetivo de Humberto de Campos, com a sua obra Brasil, Coração do Mundo, e as suas crônicas, que era bem o gosto de Humberto de Campos quando estava encarnado. A maneira pela qual ele escreve reflete muito bem a predileção desse espírito acerca do gênero literário. Quando o Chico psicografa essas obras, elas trazem algo fundamental para o entendimento do Evangelho como lei divina, e não simplesmente uma obra literária. Tanto Emmanuel, quanto André Luiz, quanto Humberto de Campos, buscam, através de exemplos concretos, nos fazer entender essa lei universal que vigora em todos os tempos e os lugares. A lei divina, ela é única. O que vai acontecendo é que, na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo novas nuances e aplicações da mesma lei. Da mesma forma que uma criança, quando começa a ir para o colégio, começa a se familiarizar com a matemática, com a aritmética, com as operações mais simples, e mais tarde ela vai se familiarizando com as outras mais complexas, assim o nosso processo de entendimento da lei divina. Não é a lei que muda, nós é que vamos tendo condições de nos estruturar para compreender e aplicar essa lei. Então, quando nós olhamos para a obra de Chico, é preciso entender que ela é composta de livros, de cartas, de atividades sociais e do exercício de uma mediunidade exuberante. E uma mediunidade que só é possível graças à conduta do Chico. Porque não existe trabalho mediúnico dissociado da conduta moral do médium. Saulo, mas eu sempre ouvi dizer que mediunidade não tem nada a ver com a conduta moral do médium. A mediunidade enquanto fenômeno, não. Mas a obra que ela realiza, sim. São duas coisas diferentes. Nós podemos ter médiuns extraordinários, mas que não foram capazes, nós vamos ver alguns deles que estiveram até presentes na origem da doutrina espírita, médiuns que têm uma faculdade mediúnica exuberante. Mas a sua conduta moral impede que as suas realizações sejam realizações de cunho mais duradouro. Por que isso acontece? É muito natural. Porque não existe trabalho de envergadura, não existe um grande trabalho construído de maneira isolada. Isso não existe. E já que é necessário a cooperação para produzir algo de valor, as pessoas que têm determinada afinidade, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, vão se afinizar naquele trabalho. Por isso, quando nós olhamos a mediunidade do Chico, que ela foi capaz de produzir, isso diz respeito à conduta moral de Chico Xavier. O projeto inicial, como o próprio Emmanuel relata para o Chico inicialmente, naquele encontro que eles tiveram, era um projeto de algo em torno de uns 30 livros. Era o projeto inicial, porque é assim que a providência divina lida com a gente. Ela não espera que a gente conclua uma maratona. Ela fala assim, meu filho, vamos andar 10 metros? Vamos. Se a gente andar 10 metros e andar direitinho, aí aparece um outro convite. O que pode até desanimar alguns, porque se alguém achava que ia ter uma vida muito dedicada ao trabalho, ia chegar no mundo espiritual, ia descansar, ficar tocando harpa junto com os anjos, desiste disso. Porque a recompensa do trabalho é mais trabalho, né? Do ponto de vista do progresso, todo aquele que desempenha bem uma função recebe por prêmio mais atividade. Porque é através do trabalho que nós vamos evoluindo e que nós vamos transformando o ambiente à nossa volta. Quando nós falamos de complementariedade também, e aí me permitam fazer uma breve digressão, a obra de Allan Kardec e a obra de Chico Xavier, elas estão vinculadas ao processo de desenvolvimento do ser humano. Do ser humano não como ser material, mas do ser humano na sua integralidade, enquanto espírito em processo de evolução. E esse processo
precisa ser compreendido porque muitas vezes nós vemos de maneira equivocada as pessoas tentando dissociar alguns aspectos da obra de Allan Kardec ou de Chico das bases nas quais elas repousam. Sem o entendimento dessas bases, o que acontece é que nós temos um edifício que ele não para em pé. Sem que a gente entenda qual é o projeto como um todo, a gente não sabe se aquela parede está no lugar certo ou não. Quem aqui trabalha com engenharia sabe que antes de você começar a construir um prédio, você tem um projeto, você tem uma planta, que especifica não só a parte física, mas a parte hidráulica, a parte elétrica. E na medida em que os componentes vão se juntando, é a aderência a esse projeto que vai definindo se aquela coisa está no lugar certo ou não, ou se às vezes ela é temporária. Porque às vezes existem situações em que algumas pessoas constroem paredes no lugar errado, e aí o tempo se incumbe de retirar aquilo, porque a utilidade não é adequada. Que projeto é esse? Como é que a gente pode entender esse grande projeto no qual se vincula a obra de Chico e de Allan Kardec? 3 revelações. 3 revelações que ao longo da história da humanidade, ao longo de milênios, nós fomos tendo condição de entender o que significa a lei divina, o que significa Deus. É dentro desse contexto que a gente precisa entender a obra de Allan Kardec e a obra de Chico como complementariedade. A primeira parte da revelação divina, ela repousa naquilo que constitui o conjunto de experiências de mais de 12 séculos de um povo específico que viveu na região da Palestina há 3.200 anos atrás. Essa primeira experiência caracteriza o primeiro movimento da mente humana no entendimento de questões fundamentais. O que é Deus? Como eu devo me comportar no mundo? O que acontece se eu tomar determinadas decisões? É possível me relacionar com Deus? Como essa relação pode ser feita? O aspecto da primeira revelação, ele se dirige a essas questões que são questões ainda fundamentais, mas de um primeiro nível, de uma base inicial. Mas sem o entendimento dessa base, o restante do edifício fica fragilizado. Adiantando um pouquinho só para que a gente se lembre, quem disse que não veio destruir a lei e os profetas foi Jesus. E ainda tem alguns espíritas que às vezes falam que essa questão de Antigo Testamento a gente deve deixar para lá. Se o próprio Cristo pautou a sua conduta naquilo que estava prescrito pela lei e os profetas, e ele utiliza um termo técnico quando ele faz essa referência, porque lei e profeta era aquilo que era o costume na sinagoga se estudar nos sábados. Na época de Jesus, quando as pessoas iam para a sinagoga no sábado, existiam um conjunto de leituras. Naquela época não tinha Bíblia, não tinha capítulo, versículo, mas tinha o que era conhecido como paraxá, que eram as porções de estudo. Como é que elas eram divididas? Eles separavam a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, em 52 porções. E aí, cada sábado, lia-se uma dessa porção numa sinagoga e complementava-se com alguma coisa dos profetas. Era comum todas as sinagogas terem essa rotina de estudo de uma parte do Antigo Testamento, da Torá especificamente, e uma parte dos profetas. E a partir daquela leitura, daquele entendimento, é que se derivavam os comportamentos, as posturas, o que estava certo, o que estava errado. Então, quando Jesus se refere à lei e aos profetas, ele estava se referindo a essa estrutura, essa forma de se estudar o Antigo Testamento. Todo ano se reiniciava o ciclo de estudo entre os judeus na sinagoga. Por que se reiniciava todo? Por 2 razões. Primeiro é porque a gente demora um pouquinho para aprender. É bom ter uma lição repetida. Segundo, que como se trata da lei divina e ela não se altera, cada vez que você volta na lei divina, você tem uma perspectiva,
um detalhe, um aspecto que você pode aprofundar e aplicar na sua existência. Quando a gente fala de primeira revelação, é importante a gente entender primeira revelação sobre o seu propósito fundamental. O propósito fundamental da primeira revelação é estabelecer 3 bases. Existe um Deus único, imaterial, não tem forma. Eu posso me relacionar com esse Deus. Existe uma forma de eu me relacionar com esse Deus. E os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações, elas têm consequência nesse mundo. Nesse mundo. Tudo que eu faço aqui tem consequência. Essa é a base da primeira revelação. Obviamente que existem aspectos que também estão presentes, mas a ênfase principal da primeira revelação é essa. Por que a gente diz isso? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, doutrina espírita é uma doutrina que prega a reforma íntima para a gente saber como é que a gente lida no mundo. Não. A doutrina espírita tem uma outra proposta. Ela é diferente. Saber como a gente se movimenta no mundo material é Velho Testamento. Saulo, mas quando eu leio o Velho Testamento, eu queria só deixar aberto também, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, e quando a gente voltar, eu queria que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse esclarecer dúvidas, e a gente sempre fala assim, se você tem uma pergunta, não deixe de fazer, nem que seja por caridade, porque às vezes a sua dúvida é do outro, o outro não tem coragem de fazer, você faz por ele, né? Então, se surgiu alguma coisa, alguma observação, para que a gente possa interagir. Eu acho muito rico esse momento em que a gente pode trocar experiência e aí responder algum questionamento mais pontual, mais específico. As pessoas pensam assim, mas quando eu me aproximo do Antigo Testamento, ali tem violência, o povo brigando, um tomando as terras dos outros. A gente é assim mesmo. Eu não sei se alguém prestou atenção nos livros de história, mas aquilo é real. É a maneira como as pessoas conviviam. O que é muito interessante no Antigo Testamento são 2 aspectos. Primeiro, a coragem daquele povo registrar em obras essas ações e as consequências. Aquilo que acontecia. Porque no Antigo Testamento nem os reis ficaram isentos de puxões de orelha, de orientações. Há um caso muito conhecido de Davi, que se enamorou da mulher de um dos seus generais. Ele ficou encantado com a beleza dela. O general estava numa batalha, e aí ele, na qualidade de rei, se aproximou dela, cortejou-a, os 2 passaram uma noite juntos, e ela engravidou. E Davi ficou desesperado. Como é que agora eu vou explicar que a mulher estava grávida, enquanto o marido estava ausente? Ele manda chamar o marido. Eu mando chamar ele, digo que eu vou dar uma folga, um período de descanso, para ele poder ficar com a família, e aí depois, quando o neném nascer, ele foi concebido durante esse período de folga do esposo dela. O problema é que quando o esposo chegou, ele não entendeu porque que ele havia sido tirado da frente de batalha, enquanto os seus amigos continuavam morrendo. E aí o que ele faz? Ele se recusa a ir para casa. Ele deita no alpendre do palácio e não vai para casa. Ele não se permite aquele momento de descanso, enquanto os seus compatriotas estavam na batalha. E Davi bem que tenta, porque ele fala, não, vai para casa, descansa, né? Vai ver sua esposa, e nada consegue demovê-lo da sua posição. Aí Davi, diante daquela atitude, fala assim, olha, não tem jeito, né? Eu vou ter que tomar uma atitude mais drástica. Manda ele de volta e manda com um bilhete que deveria ser entregue a um superior dele. O bilhete dizia assim, coloque-o na linha de frente da batalha, o que significava uma sentença de morte, porque aqueles que iam na linha de frente das batalhas eram aqueles que certamente morreriam. A batalha, quando ela começava, os primeiros que entravam em choque morriam, e ela era decidida com aquelas legiões, com soldados que vinham depois. E aí acontece, esse
soldado morre, esse amigo de Davi morre, e aí Davi pode trazer aquela mulher para a sua corte. Depois de ter feito isso, um profeta chamado Natã chega para Davi, e Natã era uma figura muito curiosa, porque a gente pensa em profeta como se fosse alguém que profetiza acerca do futuro. A palavra profeta, a palavra profecia, no nosso idioma, remete muito mais ao sentido de uma profecia, uma predição em relação ao futuro, do que em relação ao seu sentido original. O profeta, a profecia no sentido original, representa a palavra de Deus, a orientação de Deus. Se isso diz respeito ao futuro ou não, é irrelevante. E na maior parte dos casos, os profetas do Antigo Testamento dizem respeito a questões concretas do cotidiano das pessoas que estavam ali envolvidas naquele contexto. Natã chega, se aproxima de Davi e fala assim: Davi, eu tenho um julgamento para você proferir. Aconteceu uma situação e eu preciso que você, como rei, você dê o seu veredicto. E como a gente adora dar palpite sobre a vida alheia, né? Davi ficou animado e aí começou tá bom, qual que é o caso? Pois é, o caso é simples. Tem um cara que tem 100 ovelhas. E aí tem um vizinho dele que tem uma ovelha. E aí o que tem 100 ovelhas matou o que tem uma para ficar com a ovelha que era do outro. O que você acha que deve ser feito para esse homem? Davi olhou e falou assim: mas é muito simples, esse homem merece a morte. Você tem certeza? Tenho. Mas assim, tão drástica mesmo? Não, isso aí não tem perdão. Aí Natã olha e diz assim: pois é, esse homem é você. Porque você podia ter todas as mulheres do reino, mas você quis a esposa de Urias, que tinha uma esposa, e você mandou matar Urias por conta disso. Davi entra naquele processo de arrependimento, né? Faz a sua penitência, e nós temos aí um relato interessante sobre a conduta das pessoas no cotidiano. Esse é apenas um exemplo do que está presente no Antigo Testamento. O curioso é que o maior rei da história do povo hebreu, que é Salomão, nasce da união de Davi com a esposa de Urias, mostrando que a misericórdia divina, ela não olha para os nossos erros exclusivamente, ela não deixa de observá-los, mas a perspectiva, ela é muito mais ampla, e que não há ação humana que não tenha consequências. O que não significa que a justiça seja implacável, porque existem vários mecanismos de reajustamento dos nossos equívocos com a lei divina que vige na nossa consciência. O que o Antigo Testamento nos mostra é essa conduta no cotidiano da vida e como ela reflete cedo ou tarde naquilo que nos acontece. Nós temos o caso de João Batista, que depois de vários anos resgata um débito cometido no Antigo Testamento, quando ele, como Elias, manda decapitar os sacerdotes. O testemunho do Antigo Testamento, ele é extraordinário no sentido de mostrar como as ações humanas nesse mundo, elas não ocorrem aleatoriamente. Não existe acaso na lei divina. Ainda que nós tenhamos muita dificuldade de entender por que isso acontece. E é essa dificuldade que depois de 12 séculos começa a incomodar as pessoas. Qual é a dificuldade que surge? A dificuldade é: por que sofrem os justos? Por que uma pessoa aparentemente boa passa por dificuldade? E por que outra, que parece uma peste, tem tanta facilidade? O que acontece? Há no Antigo Testamento uma obra extraordinária, conhecida como o livro de Jó, que ela começa a responder essa pergunta, porque essa é a pergunta central desse livro. O livro de Jó começa de uma maneira quase alegórica, porque conta, quem narrou a história, aquela maneira simbólica, que Deus estava dando uma festa no céu. E aí mandou chamar todo mundo,
né, os anjos, os arcanjos, e mandou chamar o diabo também. Acho que Deus queria dar uma liçãozinha no diabo. Quando o diabo entra no salão, Deus olha para ele e pergunta assim: olá, que bom que você veio, por onde tens andado? Como se Deus não soubesse, né? Eu acho que o diabo ficou assim, percebeu a ironia da pergunta e falou: por aí, tem caminhado pela terra. E Deus olha para ele e fala assim: tem visto meu filho Jó? Tenho. Viu o quanto ele é justo, bom, né? Vi. E aí o que você pensa dele? Olha, com tudo que o Senhor dá para ele também, não podia ser de outra forma, né? O Senhor dá para ele uma família, esposa, filhos que o amam, dinheiro, notoriedade social, saúde. Desse jeito, a fé dele, de qualquer um, é uma fé muito forte. Aí Deus vira para ele assim: tá bom, se você acha que a fé dele se apoia nesses aspectos, eu te dou o direito de tirar tudo o que você quiser dele, exceto uma coisa: a vida. A vida de Jó você não tira. O resto que você quiser, você pode fazer. O diabo desce, e aí começa. Primeiro vai o dinheiro, depois o respeito da sociedade, depois a família, filhos são mortos, por último a saúde. E Jó começa a definhar, literalmente, ao ponto de ficar num monturo, que era onde as pessoas que tinham problemas de pele eram algo que afastadas do convívio social, elas não podiam conviver dentro da cidade. E Jó começa a se questionar: por que isso acontece? O que acontece que, tendo feito tudo o que eu fiz, eu esteja passando por essa situação? E aí a hora dos amigos aparecerem. Os amigos aparecem e começam a questionar. Jó, senta aqui, vamos pensar, alguma coisa você deve ter feito. Não é possível, né? Ninguém ia passar por isso se não tiver. Pensa comigo. E Jó falou: não, eu não fiz nada de errado. Eu mantive fiel. Eu fiz o que era o meu papel. E aí vão passando, naquela linguagem que começa a se aproximar um pouco da literatura helênica, os questionamentos. Porque às vezes a gente se faz esse questionamento, não faz? Quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por um problema, não é comum que a gente comece a pensar assim: o que eu fiz de errado? O que aconteceu? E a maior dor é a dor que não tem explicação. Porque quando a dor chega, mas a gente sabe qual é a causa, a gente pode se resignar. Mas quando a dor chega sem motivo, a nossa conduta no cotidiano, às vezes, ela se fragiliza. Ela se afasta daquilo que é o entendimento de como eu devo me portar nas situações dolorosas. É também na situação das dores que a nossa fé é testada, que é uma das propostas do livro de Jó. Ser bom, ser cordato, ser fiel, ser uma boa pessoa, quando tudo está bem, é fácil. Difícil é quando essas coisas são retiradas. Mas a verdade é que sem esses testes da nossa vida, a nossa fé é uma fé frágil. E depois de 4 amigos que começam a questionar Jó sobre o que ele tinha feito, a gente deixa aqui como recomendação de leitura, no final Deus aparece para Jó. E aí a gente espera assim, vai dizer o que aconteceu, né? Até que enfim vai terminar a série, ele vai contar o que aconteceu. E, infelizmente a fala é uma fala que não esclarece, porque ele diz simplesmente assim: como tu, uma criatura simples e pequena, ousa questionar os meus desígnios? Como é que você quer entender aquilo que eu estou fazendo? Eu gostaria de te explicar, mas você não vai conseguir entender. Quando a gente lê essa passagem, às vezes porque a gente é adulto, a gente se espanta com ela, mas é porque a gente não se lembra do que representa um cuidado dos pais com os filhos. Eu tenho a sorte de ter em casa 2 filhos adolescentes e um bebê que está com 1 ano e 7 meses. E com meu filho de 15, 16 anos, eu posso argumentar, eu posso discutir, eu posso falar, posso explicar. Mas com o Arthur não tem jeito.
Não dá para explicar para ele por que ele não pode pegar naquele negocinho que vai machucar. Por que ele não pode brincar com a tesoura? Dá para tirar, ele vai reclamar, mas ele não tem condição de entender. Essa proposta, a relação que nós temos no Antigo Testamento. Por isso, padrão de conduta no mundo é Antigo Testamento. Ah, Saulo, mas em relação ao próximo, está lá também. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A regra áurea não é algo que surgiu fora do escopo da primeira revelação. Mas a mente humana se desenvolve. Ela caminha na direção de novos horizontes. Chega um momento em que as respostas, elas são necessárias, em que a gente já tem condição de entender um pouco mais. E depois de quase 13 séculos, nós começamos a partir para o segundo nível de entendimento da lei divina. Quando chega Jesus. Quando chega Jesus, a vinda do Cristo se estrutura em 3 pilares. O primeiro deles é viver integralmente a lei divina. Antes de Jesus, a gente podia dizer assim, olha, não dá, é difícil, não dá para integralmente, não, pouco, mas depois de Jesus, a gente pode dizer assim, eu não quero, eu não vou, eu me rebelo, mas não dá para a gente dizer que não é possível. Porque Jesus viveu integralmente a lei divina durante a sua existência. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto foi desenvolver a dimensão do amor. O amor que no Antigo Testamento era o amor ao próximo, em Jesus tem uma dimensão muito clara, o amor aos inimigos. Porque no Antigo Testamento, quando a lei estabelece em Levítico 19:18, que é preciso amar ao próximo, a gente começa a criar aquelas artimanhas, né? Quem é o meu próximo? Como é que eu me relaciono? Mas aquela pessoa que me odeia também é meu próximo? Aquela que me prejudica? E formava-se um certo consenso de entendimento de que o próximo é o próximo e o resto é o resto. Os hebreus, os judeus, até separavam isso. Eram os judeus e os gentios. O gentio é o resto, quem não é judeu. Era obrigado a amar os judeus, mas os gentios, se eu tinha que respeitá-lo, se ele me prejudicasse, a minha conduta com ele não é a mesma. Quando Jesus chega, a dimensão do amor se torna clara. Amor não é algo que eu devo às pessoas que eu tenho respeito, que compartilham comigo. Amor é algo que eu devo ter até pelos meus inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa proposta de Jesus é uma proposta, às vezes, difícil de entender. Não é simples. É muito bonito a gente falar. Lembrar da parte de Mateus que relata o Sermão do Monte, falar em palestra, é lindo. Agora, aplicar isso na nossa existência não é algo simples. Isso é tão difícil que Allan Kardec separou em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Há o capítulo do amor ao próximo e depois do capítulo amor ao próximo, o capítulo de amor aos inimigos. Eles não estão dentro do mesmo capítulo. Porque se nós conseguimos amar, e esse é um primeiro movimento, é importante, quem já está nesse nível está ótimo, só não pode parar. Se a gente ama quem compartilha com as nossas maneiras de pensar, de agir, de sentir, nós já estamos no caminho correto. Mas o amor, ele só se concretiza quando eu percebo que amor não é um sentimento. Amor é uma força de transformação e uma possibilidade de compreensão da realidade que nos cerca. Saulo, como assim? Eu sempre achei que amor é um sentimento. Não. O apóstolo João já dizia em uma de suas epístolas que Deus é amor. O que nos remete a uma suspeita de que amor é algo mais do que só um sentimento. Se eu amo, eu conheço. Se eu não amo, eu não conheço. É impossível conhecer alguma coisa sem amar. Impossível. A gente sempre lembra do exemplo de quando a gente está no colégio, aquela matéria que a gente gosta e do professor que a gente gosta, qual que é a nossa nota?
Melhor ou pior? Melhor. Aquela matéria que a gente não gosta, ou do professor ou que a gente não gosta na matéria, a gente sua para passar de ano, não é? Porque falta amor. Se você ama alguma coisa, você conhece. Se você não ama o seu adversário, você não conhece o seu adversário. E a sua atitude pode ser uma atitude equivocada. Porque a causa do conflito pode ter sido sua e não dele. Quantas vezes nós já encontramos em reuniões mediúnicas aquelas circunstâncias em que a gente leva o caso de um obsidiado para a reunião mediúnica e a gente começa ali a pedir os mentores para trazer o espírito obsessor e a criatura vem. Eu tive um caso desse em que o obsessor apareceu e falou assim: olha, vocês estão tratando essa pessoa? É essa pessoa que vocês estão tratando? Eu vou contar para vocês o que ela fez. E começou a relatar a vida do obsidiado. 5 minutos depois de relato, a gente já estava torcendo pelo obsessor e não pelo obsidiado. A gente já estava mais simpatizado com o obsessor do que com o obsidiado. Ele tinha lá suas razões de fazer o que ele estava fazendo. E aí depois, em que o processo foi se desenvolvendo, a gente conversou com ele, falou que o mal que ele estava fazendo era mais para si mesmo e não para o outro. Resolvemos o problema e o mentor apareceu depois e disse assim: há mais de 600 anos que esses dois estão no mesmo processo. Um prejudica, o prejudicado se sente no direito de se vingar, depois aquele que foi objeto da vingança se sente prejudicado, se sente no direito de se vingar, e o círculo vicioso vai se repetindo. O amor é, então, essa força transformadora das nossas relações. Relações, às vezes, difíceis, mas que pode nos libertar. O amor é a base do perdão. O perdão que não isenta a criatura de um ajuste perante a própria consciência. Mas o amor que possibilita eu entender que o outro está no momento em que talvez ele não compreenda, mas que eu não preciso ficar no mesmo nível em que ele se encontra. Amor não é só um sentimento. Esse é o segundo aspecto da vinda de Jesus. O terceiro aspecto é quando Jesus começa a levantar os nossos olhos para a realidade do mundo espiritual, a realidade de um reino dos céus. Um bem que seria alcançado não só nesse mundo, porque às vezes não dá tempo, porque às vezes não é a proposta, mas que nós podemos almejar. Que promessa mais maravilhosa do que aquela: eu vou para vos preparar um lugar. Imagina isso, um lugar preparado pelo Cristo. A promessa de um reino de Deus, que não está fora, que está dentro de nós. As parábolas que começam a relatar Lázaro e o rico, das relações de consequência que se estendem para além do mundo material. Jesus começa a levantar os nossos olhos. E quando ele faz isso, ele lança as bases para que 18 séculos mais tarde a doutrina espírita chegasse ao mundo. Porque a partir desse primeiro movimento, em que a criatura começa a entender que há uma vida depois da vida, que há consequências que se estendem para além da desencarnação, e há causas que remontam para antes do nascimento, é que nós vamos conseguindo desfazer aquelas dúvidas que nós temos sobre muitas coisas que nos ocorrem. 18 séculos para a gente aprender, até que chega a terceira revelação. A terceira revelação, que ela tem uma característica muito específica, porque às vezes a gente pensa na terceira revelação como sendo a revelação de Allan Kardec, o que é um equívoco. A doutrina, como está escrito no Livro dos Espíritos, é doutrina dos espíritos, não é doutrina dos espíritas e não é doutrina de Allan Kardec. O próprio nome Allan Kardec deriva do fato do codificador ter entendido isso e ocultado o seu nome para que o seu nome não ficasse vinculado àquela proposta. Hippolyte Léon Denis Arrivaio era alguém que conhecia profundamente o seu papel dentro desse contexto, mas era alguém muito conhecido na França.
Allan Kardec tinha uma obra extensa. Nós vamos passar um pouquinho mais sobre a figura de Allan Kardec. E é dentro desse contexto que surge essa doutrina dos espíritos, cuja proposta, vou dar só um spoiler aqui, ela é um pouquinho diferente. Ela é que nós comecemos a desenvolver a consciência de um espírito imortal temporariamente encarnado na Terra. Não é simplesmente eu saber como é que eu me comporto aqui no mundo. É eu tomar posse da minha individualidade e eu entender que eu não sou as circunstâncias que me cercam, eu não sou as dificuldades ou as facilidades que eu tenho, eu não sou as posses que eu carrego. Eu sou responsável por todas essas coisas. Mas a individualidade, ela transcende a personalidade. Até para nós espíritas é difícil entender isso. Porque às vezes a gente utiliza de maneira equivocada o conceito da reencarnação quando a gente se refere assim, mas fulano não é a reencarnação de ciclano? Como se fosse possível a personalidade reencarnar. A personalidade, ela não reencarna. O João é João, quando o João morrer, o João morreu. O Saulo é o Saulo, quando o Saulo morrer, o Saulo morreu. O Saulo passa a ser, o João passa a ser, a Maria passa a ser um conjunto de experiências na enorme história de um ser individual que transcende muitas vidas. É como se fosse alguma coisa, alguma experiência que a gente tenha, mas é difícil a gente entender isso. Às vezes é difícil até a gente entender na presente encarnação, porque quando a gente está na atual idade, seja ela qual for, a gente se vê como o que é hoje, não é? Mas a gente lembra do dia que a gente mamava mamadeira, que a gente precisava de ajuda para tomar banho, para se limpar, para comer? A gente consegue conectar a nossa individualidade com isso? A gente consegue conectar a nossa individualidade com aquilo que vai ser de individualidade? Estou falando da individualidade dentro da encarnação. É difícil a gente entender isso. A proposta da doutrina espírita é começar a incutir no solo do planeta Terra essa consciência do ser espiritual tendo experiências materiais. Vai demorar uns 18 séculos para a gente aprender, né? Seguindo uma estatística simples, se entre a primeira revelação e a segunda nós tivemos algo em torno de 1.200 anos, e entre a segunda e a terceira nós tivemos algo em torno de 1.800 anos, ali por volta do ano 3.000 e alguma coisa, né, a gente já deve estar mais ou menos acostumado com essa proposta da doutrina espírita. Nós dizemos isso não para desanimar ninguém, mas para que a gente entenda o que representa e a gente possa entender o que é que Chico representa dentro desse contexto e o que Kardec representa dentro desse contexto. Porque se nós olharmos para Chico e para Kardec somente como pessoas que buscaram orientar a nossa conduta nesse mundo, é como se a gente estivesse tirando o doce da festa, a melhor parte. A proposta da doutrina espírita é uma proposta muito mais profunda do que aquela relacionada simplesmente a uma conduta cotidiana. Ela está conectada, porque uma consciência desperta, ela pressupõe uma atitude diferente. André Luiz, num livro chamado Agenda Cristã, tem uma frase muito interessante que ele diz assim: se queres analisar o nível evolutivo de uma criatura, observa o seu comportamento. Porque é no comportamento que a gente revela a nossa conquista espiritual. É dentro daquilo que a gente faz nas diversas situações do mundo é que a gente vai revelando esse nível de desenvolvimento espiritual. Quando nós olhamos para a doutrina espírita, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, depois a gente para o intervalo, nós passamos por um momento muito peculiar na história da humanidade, que é o momento em que a razão ela ficou presa a determinados dogmas. Quando a gente olha a história da humanidade, especificamente naquele período da Idade Média, nós tivemos aí um período em que
se pensava de acordo com aquilo que era orientado por algumas instituições, notadamente a igreja e a realeza, que não é a igreja de hoje. Às vezes as pessoas falam assim, mas a igreja católica daquela época, a igreja de hoje. Não, gente, as pessoas desencarnam e progridem. Aliás, o mecanismo que Deus estabeleceu para que todos os problemas sejam resolvidos chama-se desencarnação. Não tem ninguém que vai ficar reencarnado para sempre. A igreja de hoje não é a mesma igreja da Idade Média, né? Muitos dos que estávamos na Idade Média, hoje estamos em outras lides. Mas a gente passou por esse processo de tutelagem da razão, de um crescimento do materialismo, e que nesse momento começam a surgir fenômenos insólitos na França do século XIX. Esses fenômenos chamaram a atenção, e aqui eu vou passar bem rapidamente, porque a gente já teve a oportunidade de tratar isso aqui, sobre o que significa a vida de Allan Kardec. Allan Kardec, cujo nome é Hippolyte Léon Denis Rivail, nasceu em 3 de outubro de 1804, era um educador, poliglota, falava 5 idiomas fluentemente, traduziu as obras de Pestalozzi, era de uma família católica inicialmente, depois adotou o protestantismo quando ele se muda para Yverdun, na Suíça. Como ele nasceu em 1804, ele teve mais ou menos 51 anos de existência, sem ter nenhum contato com a doutrina espírita. Era alguém que se acostumou a observar, analisar, contribuiu com a sociedade. Há um livro que Allan Kardec publicou, com o seu nome mesmo, de Hippolyte Léon Denis Rivail, sobre gramática do idioma francês, que foi publicado até a década de 60. Mais de 100 anos depois da desencarnação de Allan Kardec na França. Fez uma proposta para a revisão do ensino, da educação na França, que foi apresentada ao governo. Era alguém que atuava na sociedade. Nós estamos dizendo isso porque nós não podemos olhar Allan Kardec como sendo aquele que começa a surgir a partir do momento em que ele se torna um codificador. Há uma base. Não existe acaso. Deus não semeia em solo infértil. E não há também privilégio. Porque quando a gente pensa na grande realização que Allan Kardec e Chico nos trouxeram, a gente às vezes pode pensar assim, mas eram privilegiados? De jeito nenhum. Eram convidados, dado ao trabalho que já haviam realizado. Uma vez Allan Kardec pergunta para São Luís assim, São Luís, eu estou vendo, consegui ter uma ideia da missão, mas deixa eu te perguntar assim, e se eu falhar? E se eu tiver momentos de falha? Eu acho que ele pensou assim, São Luís vai passar a mão na cabeça. Falei, não, meu filho, você não vai falhar, né? Nós estamos do seu lado aqui, que isso? Bola para frente, né? Levanta a cabeça, que desânimo é esse? São Luís diz assim, se tu falhares, outro tomará o teu lugar, porque os desígnios divinos não repousam nas mãos de um homem falível. Então não existe privilégio nas tarefas do Evangelho e nas leis divinas. Existe trabalho, esforço e recompensa ao esforço que a gente realiza. Allan Kardec conviveu com médiuns notáveis na sua época, mostrando que aquele era um momento específico em que nós tivemos encarnados Daniel Douglas Home, as irmãs Fox, a Eusápia Paladino, a Martha Berrault, o Wendell Jackson Davis, um pouco antes, Emmanuel Swedenborg, médiuns extraordinários, que tinham uma mediunidade ímpar. Curiosamente, nenhum deles trouxe uma contribuição decisiva para a doutrina espírita. Nenhum deles. Eram casos analisados por Allan Kardec, mas uma boa parte daquilo que nós temos no Livro dos Espíritos foi recolhido na casa de pessoas desconhecidas, de jovens, meninas de 16, 15, 14, 18 anos, médiuns que tinham reuniões em casa com a família e mandavam para Kardec cartas. Algumas dessas cartas que Kardec suprimiu qual era a origem, para poder dar ênfase na mensagem.
A primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec coloca lá, um espírito israelita, é uma mensagem que é o resumo de 3 cartas que Kardec recebeu de uma família judia que tinha no culto do Evangelho no lar um momento mediúnico em que o patriarca, o avô, se manifestava. E aí ali ele dava as instruções. E aí algumas eles acharam interessantes, transcreveram e mandaram a carta para Allan Kardec. Allan Kardec pega essas 3 cartas, elas estão publicadas na Revista Espírita, condensa e coloca naquele primeiro capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei. Ali está como um espírito israelita. Isso para que a gente tenha a ideia de que não é a mediunidade do Chico só que fez dele quem ele é. Existe um trabalho antes. Allan Kardec conviveu com pessoas que na época dele tinham posições extraordinárias de notoriedade dentro do campo da ciência. Charles Richer, que escreveu um tratado de metapsíquica em 2 volumes. Nós tivemos William Crookes, que contribuiu para os avanços na base da mecânica quântica. Nós tivemos Alexander Aksakov, que foi chamado na época de Allan Kardec como Kardec russo, dado ao trabalho que ele tinha. César Lombroso, na Itália, cujas bases da frenologia ainda são estudadas do ponto de vista histórico, né, nas faculdades de Direito. Camille Flammarion, que foi um grande astrônomo, mas eles não conseguiram trazer contribuições decisivas para a doutrina espírita, porque a doutrina é dos espíritos. A doutrina surge dessa proposta. Kardec analisou e publicou somente na Revista Espírita. Isso aqui é um trabalho de pegar cada uma das mensagens na Revista Espírita e analisar de onde ela veio. Da Europa, Kardec recebeu mensagens de 18 países e 222 localidades. Da América, recebeu mensagens de 8 países e 23 localidades. Isso só o que está publicado na Revista Espírita. A África, 5 países e 14 localidades. E na Ásia, 6 países, 9 localidades. E na América do Sul, nós tivemos também alguns países que mandaram, inclusive Brasil. Ao todo, Allan Kardec compilou mensagem de 37 países e 268 localidades na Revista Espírita. Ele deve ter recebido pelo menos o triplo disso. Dá para ter uma ideia do que é a contribuição dos espíritos? De por que a doutrina dos espíritos? Por que não é obra de um homem? Por que não é obra de uma pessoa que sentou e escreveu? E aí nós tivemos as bases, que são os 5 livros da codificação. O Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 61, o Evangelho segundo o Espiritismo. As datas são das edições originais, né? Os livros passaram por mudanças. O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênesis, 1868. Essa base para o desenvolvimento dessa consciência do ser imortal temporariamente encarnado. A doutrina dos espíritos, ela nos convida a alterar o nosso ponto de vista acerca da realidade em que nós vivemos, para que a gente olhe para as coisas de uma maneira diferente. Não adianta eu achar que entenda de doutrina espírita se a minha concepção, se a minha maneira de ver é a mesma de antes de eu conhecer a doutrina espírita. Quem tem muita sorte está na 2ª reencarnação como espírita, ou 3ª, se tanto. Mas o que a doutrina espírita nos convida é que a gente altere esse ponto de vista, que a gente descerre os horizontes da vida espiritual, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos. Que nós comecemos a estabelecer um processo de comunicação entre os 2 planos da vida, porque não existe criatura que esteja isolada no planeta Terra. Paulo de Tarso já dizia: há uma nuvem de testemunhas que me seguem. Nós estamos a todo momento conectados com as forças às quais nos vinculamos. A doutrina espírita, ela tem alguns princípios fundamentais. Deus, que é uma visão que evolui a partir daquele primeiro movimento. Deus continua sendo o mesmo, mas a maneira como ele evolui no Antigo Testamento
É um Deus criador, é um Deus enérgico, porque é assim que a criança enxerga o Pai e as atitudes que ela ainda não compreende. Jesus chama Deus de Pai, para demonstrar a relação afetiva, e a doutrina espírita estabelece como Deus como a causa primária de todas as coisas, e a inteligência suprema. A base da doutrina espírita também está na sobrevivência da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos e na reencarnação. 3 aspectos básicos, isso é fundamental para a gente entender a obra de Chico Xavier e a conexão dela com a obra de Allan Kardec. O espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Saulo, mas eu gosto tanto da religião e eu não queria esse negócio de ciência. Não é espiritismo. Ou então, não, olha, eu vou me dedicar à pesquisa, mas esse negócio de religião não é espiritismo. Olha, eu estou interessado nos aspectos filosóficos, né? Mas eu não queria mexer com esse negócio de religião ou ciência. Não é espiritismo. Espiritismo pressupõe a união desses 3 aspectos. Qualquer coisa que não esteja englobando ciência, filosofia e religião, não é doutrina espírita. Como ciência, foi o próprio codificador que definiu. Ciência que estuda a natureza, origem, destino dos espíritos e as relações que existem entre o plano material e o plano espiritual. Como filosofia, consequências morais e éticas que decorrem das constatações científicas. A partir do momento que eu entendo que existe um plano espiritual, existe uma nova maneira de entender a realidade. E religião, no sentido de religar o espírito humano a Deus, tendo como caminho o Evangelho de Jesus. Por isso, quando alguém pergunta assim, o espiritismo é religião? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é, o que você entende como religião, cara pálida? Porque se você entende religião como sendo uma estrutura hierárquica, que tem uma autoridade central do qual emanam diretrizes, ou se você entende religião como sendo um conjunto de ritos, nesse sentido, o espiritismo não é religião. Mas o espiritismo é religião no sentido de religar a criatura com o Criador, que é o sentido original da palavra, que vem do latim religare. A obra de Allan Kardec, ela não se restringe às 5 obras básicas. A gente passou aqui por algumas coisas, mas só como recomendação, que a gente também possa voltar à Revista Espírita para entender como o desenvolvimento do pensamento de Allan Kardec, da codificação dos espíritos, foram se ajustando, se burilando ao longo desse tempo em que o codificador teve trabalhando na doutrina espírita, em um tempo muito curto. A doutrina espírita, entre Allan Kardec ter o primeiro contato e ele desencarnar, nós temos aí 14 anos. Nós tivemos também uma série de livros que a gente sempre recomenda que as pessoas leiam, que são as obras secundárias, o que é o Espiritismo, instrução prática, o Espiritismo na sua expressão mais simples, obras póstumas. Depois nós tivemos alguns colaboradores, principalmente Leon Denis, que tem um conjunto de obras extraordinárias para entender doutrina espírita. Depois nós tivemos as obras de Camille Flammarion e de Gabriel Delany. Dá um bom projeto de leitura para uma encarnação, não dá? Assim, dá para, né, a gente passar um bom tempo. Tá? A proposta de Kardec deriva da observação e envolve os aspectos, todos os aspectos da vida humana. Doutrina espírita não é prática somente de templos religiosos. Pressupõe o desenvolvimento de uma consciência e coloca como realidade o intercâmbio entre os 2 planos da vida. A partir daí, nós temos 2 caminhos. O primeiro deles é o entendimento da doutrina, relacionado ao conhecimento, à intelectualidade. Eu preciso estudar essa doutrina. Não adianta eu achar que carregando o livro dos Espíritos debaixo do braço vai passar por osmose. Não passa. Não é pelo número de livros que a gente tem em casa que a gente consegue mudar o nosso comportamento, porque espírita é pródigo disso, né? Dentre todas as correntes religiosas, nós somos os que mais têm capacidade de comprar mais livros do que o que a gente lê. Né? Esse é um caminho. Né?
da gente entender doutrina espírita, e aí, na dúvida, gasta tempo com as bases, sem nenhum demérito às outras contribuições, mas assim, antes de ler as bases, né, não perca tempo com outras coisas. Porque não são boas? Não, é porque se você não tiver a base, você não vai conseguir entender as outras contribuições. Tem muita gente que é crítico da obra do Chico, porque não entende a proposta de Kardec. E o outro caminho é a compreensão do Evangelho. E é aí que entra a obra de Chico. Porque Chico, dentro desse contexto, ele produziu mais de 400 livros se vinculando a esse contexto histórico. Chico não só buscou entender a doutrina espírita, mas como vivê-la. É por isso que a obra de Chico é uma obra complementar. Porque a maneira como esse espírito se dedicou ao estudo das bases da doutrina espírita e como ele internalizou isso na sua vida é que fez a grande diferença. A coerência, ela surge não só, e essa não era a nossa proposta hoje, trazer assim, no livro Missionários da Luz fala tal coisa, que no livro dos Espíritos também. Não é essa a proposta. Porque isso é secundário. A grande conexão, ela surge quando Chico entende isso e ele vive essa mensagem. Quando a gente fala de vivência, nós vamos entender que a obra do Chico, ela espelha as bases da doutrina espírita. O aspecto científico da doutrina espírita está muito bem registrado nas obras de André Luiz e de Emmanuel, principalmente. Se a gente pegar as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, aquelas que tratam especificamente, como por exemplo, Pensamento e Vida, como A Caminho da Luz, nós vamos ver aspectos científicos e históricos que estão relacionados à ciência. A Caminho da Luz deve ser lido junto com a Gênesis, de Allan Kardec. O outro aspecto da filosofia, nós vamos encontrar um grande expoente, que é Humberto de Campos, de como através de várias crônicas, ele vai trazendo consequências e situações do cotidiano a partir da ótica espírita. Não é à toa que Humberto de Campos fala assim nas suas crônicas: olha, tem uma casa ali, um casal, e aí tem um espírito que... É para despertar essa perspectiva da gente conseguir analisar essa obra a partir da filosofia. Só para encerrar, do Evangelho, nós temos 3 grandes expoentes. Emmanuel, que particularmente para mim é o grande intérprete do Evangelho, não só pela extensão da sua obra, mas pela profundidade. Humberto de Campos, pelas crônicas e pelo livro Boa Nova, e Amélia Rodrigues, que é a grande poetisa do Evangelho. E aí a gente aqui dá um pequeno intervalo, tá? Para a gente poder esticar um pouquinho as pernas. Acho que a gente vai ter que fazer um intervalo um pouco mais curto, para a gente poder voltar e ter tempo de responder algumas perguntas, tá bom? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta, alguma observação? Tudo bom, Rodrigo? Então, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o seu poder de síntese e a sua generosidade são impressionantes. Esse é um ponto. A pergunta até escrevi aqui para não me atrapalhar. Tá? Nós podemos considerar a junção, a fusão do tríplice aspecto da doutrina espírita, no caso, ciência, filosofia e religião, como um racionalismo natural? É uma pergunta interessante, porque... Obrigado, Rodrigo. Porque a gente pensa o seguinte, que o fato de a gente ter 3 aspectos, isso se restringe especificamente à racionalidade. Mas quando Kardec colocou Espiritismo como ciência e filosofia, a filosofia ela já remete não para um racionalismo, mas para uma observação de conduta. E quando ele alia isso à religião, aí nós temos um processo de reconexão com Deus. Eu queria aprofundar um pouquinho nesse ponto de reconexão com Deus. Não vai dar para a gente aprofundar isso aqui, não é o objetivo, mas eu queria só destacar uma coisa. Alguém já viu Deus? Não viu, né? Telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, não tem, né? Na obra de André Luiz, o pessoal fala, apareceu Deus ali fazendo uma visita? Não. Tem um aspecto que é interessante na questão da vinculação com Deus, que é
É impossível amar a Deus sem amar a sua criação. Então, quando a gente fala de religião, daria um outro seminário, mas não, religar a criatura com o Criador não é me religar a algo que esteja alheio ou diferente ou afastado do mundo. Eu me ligo a Deus na medida em que eu estabeleço padrões de conexão com as pessoas e coisas que estão à minha volta. Porque é aí que eu consigo conectar a essência divina em mim com a que está no outro, e aí eu consigo, a partir dessa relação, estabelecer uma conexão com o Criador. Então, não existe possibilidade de conexão com o Criador sem uma conexão com as criaturas. Então, aquela ideia de que eu vou me afastar para encontrar Deus, lá meditação, nada contra, é uma proposta, a gente até é importante às vezes, né, se internalizar um pouquinho. Jesus falava na importância da oração, de entrar para dentro do seu quarto, mas não é possível você se conectar, não é possível religiosidade legítima sem conexão com a criatura. Por isso que no racionalismo, não é só o aspecto da racionalidade, mas da gente entender que existe uma dimensão mais profunda, que ela está relacionada à religião, que coloca a proposta da doutrina num nível um pouquinho diferente do racionalismo. Tá? Você falou que a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. E você acabou de falar que a gente se conecta a Deus nos conectando às outras pessoas. Então a gente tem que conhecer as pessoas para aprender a amar a Deus? Essa é a... Você não conhece aquilo que você não ama. Você não conhece aquilo que Você não ama. Se você não ama, você não conhece. Primeiro você tem que amar. Primeiro você tem que amar. Então você tem que primeiro se ligar às pessoas, começar a amar as pessoas, e só então você vai conhecer Deus. Porque isso é interessante, até eu falo muito para presidente de casa espírita, em centro, porque as pessoas pensam assim, movimento federativo é o movimento de eu estabelecer padrões. Não. Movimento federativo é de você estabelecer pontes de afeto. Afeto, respeito. Você estabelece essas pontes. A partir daí, a informação circula. E isso é lei da vida, gente. Nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos de pais e filhos, primeiro você ama, depois você entende. Primeiro você tem uma disposição, você se abre para poder se relacionar com uma dimensão do outro que talvez você não entenda naquele momento, mas que o amor te possibilita compreender. Quem recebe um filho em casa sabe disso. Não vem com manual de instrução, não tem botão de desligar, não funciona da maneira como você gostaria e às vezes você não vai entender bem. Mas você ama. Na medida em que você ama é que você vai conseguindo compreender. E é nesse processo de compreensão que você consegue se relacionar, você consegue desenvolver uma espiritualidade que surge dessa relação com o outro. Não existe espiritualidade legítima sem relacionamento com o próximo. Isso é impossível. Mas o próximo só nos locais de religião, nos templos. Não, aqui é treino. Igreja católica, templo evangélico, casa espírita, templo budista, terreiro de umbanda, é treino. Aqui é para a gente aprender, porque a gente olha as pessoas de uma maneira diferente, não é? A gente olha, por exemplo, as pessoas que estão aqui dentro. Então, mais ou menos é uma conquista, né? É uma conquista que é uma conquista de uma atitude que começa a partir de uma disposição interna. O que diferencia o nosso comportamento com as pessoas dentro de uma casa espírita e no congestionamento da marginal, né, é a nossa disposição. É a nossa disposição. Que não vai para a nossa casa, por exemplo. Ame mais. Então a gente tem que ir aos pouquinhos, com doses homeopáticas, né? Ame mais. A dificuldade é porque às vezes a gente pensa que amar é você se submeter, e não é a mesma coisa. Eu posso amar muito uma pessoa e não me submeter à vontade dela. Eu posso amar profundamente e corrigir uma pessoa. Isso é Velho Testamento. Aqueles mecanismos de correção que a gente vê no Velho Testamento, que a gente lê assim,
mas Deus se irou. A gente fala assim, poxa, mas como é que pode, né? Deus se irá. É porque a gente pega a imagem e transfere para o nosso nível de compreensão. O que é a ira de Deus? A ira é o seguinte, existem 2 mecanismos de atuação de Deus, a misericórdia e a justiça. A misericórdia é aquilo que é possível permitir sem que a criatura cruze a linha da injustiça. Quando a atitude da criatura cruza a linha da injustiça, a resposta de Deus é a justiça. No Antigo Testamento, essa resposta de Deus à injustiça chama-se ira, porque é assim que a gente entende. É assim que a criança vê quando o pai toma um brinquedo, quando o pai corrige. Existe amor sem discernimento? Não. Isso às vezes é um equívoco, porque as pessoas pensam assim, mas eu amo profundamente, mas eu não me desenvolvo intelectualmente. O amor vai se tornar piegas. Amor sem conhecimento, sem desenvolvimento intelectual, ele é limitado. Não significa que está ruim, tá, gente? A gente caminha assim, né? É um passo depois do outro, né? A gente não anda com os 2 de uma vez. Às vezes a gente vai desenvolver o amor um pouco mais, e depois vai dar um passo na intelectualidade, na inteligência, e a gente vai caminhando. Mas o amor sem a inteligência, ele fica limitado. Porque pela ausência da compreensão de mecanismos, às vezes o amor, ele se torna negativo e prejudicial para aquele a quem se ama. De novo, assim, isso é lei de vida, não é? Se a gente ama um filho, mas a gente não entende como a gente deve educá-lo, a gente estraga, ao invés de ajudar. Se a gente simplesmente... O Emmanuel tem uma frase que é ótima, que ele diz assim, aquele que apenas ama é como um oásis, ele dessedenta a criatura, mas ela perde o rumo. Aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto, orienta o caminho, mas o viajante sedento poderá morrer de sede. Então, o ideal é conjugar a orientação e o amor. Por isso o Espírito de Verdade colocou, amai-vos e instruí-vos. Não dá para dissociar essas 2 coisas. Vamos lá. Senão fica parecendo aquelas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo tem umas coisas que são curiosas, que é assim, ele responde a pergunta, mas ele não transcreve a pergunta, e a gente fica brigando para tentar entender qual que é a pergunta que fizeram para ele. Uma dúvida, né? Eu só queria colocar aqui, o meu nível de estudo está lá no começo, tá? Então, bem longe. Mas a gente viu no Evangelho aquele texto de Kardec da autoridade do ensino dos Espíritos. Lá ele coloca a questão do controle universal, ou seja, que a mensagem é dos Espíritos, mas para ela ter autoridade precisaria vir de médios diversos em várias localidades. Eu gostei do que você colocou desse plano divino e onde as obras do Chico se encontram, mas eu queria saber como é que a gente dá essa autoridade, né? Perfeito. Trouxe, sem aplicar esse método, né? Que não é um médium, é um espírito. Eu queria que você comentasse. Muito boa pergunta. Eu te agradeço pela oportunidade de tocar nesse ponto, tá? Para a gente ver que não tem, gente, ó, não é nível de conhecimento. Essa é uma questão que muitos espíritas às vezes se fazem, mas poucos têm coragem de verbalizar. Porque Chico é um médium sobre diversos espíritos. E Kardec, ele questiona isso textualmente no Livro dos Médiuns. Qualquer um que esteja acostumado com a obra de Kardec lembra que ele fala que a opinião de um médium, quando ela representa vários espíritos, é menos confiável do que a opinião de vários médiuns separados. Tá? Isso é um fato. Né? Por isso é que, quando a gente vai olhar a obra do Chico, a gente não pode se prender especificamente a esse ponto. E aqui, a tentativa dessa palestra foi mostrar que o nível de coerência, ele não se prende a isso. Ele se prende à coerência em relação à obra do Chico e aquilo que está presente nesse processo de desenvolvimento de espiritualidade humana. Porque se o Chico tivesse dito alguma coisa que fosse contrário à obra de Kardec, ou se algum espírito tivesse trazido alguma coisa contrária à obra de Kardec, né, a gente teria uma situação desconfortável.
porque aí de fato não tem autoridade. A autoridade da obra do Chico, ela não deriva do princípio da universalidade do ensino dos espíritos, como Kardec estabeleceu. Por isso é que eu mostrei aqui os 37 países, 268 localidades, para a gente entender de onde saiu a doutrina espírita. Quando a gente olha a obra do Chico, qual é o ponto de análise da autoridade dela? É o quanto ela se conecta com a obra de Kardec. Então, quando existe algum ponto em que há discordância, aí a gente fica atento. Até hoje eu não encontrei. Pode ser que alguém ache. Eu não encontrei. Mesmo naquilo que suscita algumas dúvidas, tá? E aí, deixa eu tocar, eu vou me permitir entrar nesse ponto, que é um ponto um pouco polêmico, mas eu vou entrar. Muitas críticas o livro Nosso Lar recebeu quando ele foi publicado. Muitas, mas muitas críticas, sabe? Porque as pessoas criticaram assim: poxa, mas é muito parecido com a Terra, e como é que tem essas coisas lá, como é que as pessoas vivem assim? E aí alguns, apressadamente, começaram a discutir aquilo que Allan Kardec colocou no céu e inferno. Por que isso é limitado? Por uma coisa muito simples. Nosso lar é umbral. Nosso lar não é o plano espiritual. Nosso lar é uma colônia, e isso está dito no livro, de espíritos que ainda têm a necessidade de reencarnar e por isso precisam permanecer aclimatados para que possam, na reencarnação, não perder o rumo, porque às vezes acontece. O espírito, quando ele se desvincula dessas colônias, e a opção dele, dependendo do nível evolutivo, ele pode perder o contato, e quando esse espírito tem que reencarnar, é uma dificuldade, porque ele não está conectado com as pessoas. Alguns casos de autismo, inclusive, derivam disso, de espíritos que não são bons nem maus, mas que se desvinculam dessas comunidades espirituais, passam ali 50, 60, 100 anos, precisam reencarnar para desenvolver, para continuar progredindo, só que a hora que encarna, perdeu o jeitão de lidar com as pessoas. Entendeu? Então, o problema aí é a questão da coerência. Quando o Chico relata o mundo espiritual, a gente precisa sempre lembrar, e aqui não é para desanimar ninguém, tá? Ainda é umbral, mas é melhor do que aqui encarnado. Então, dá para continuar querendo ir para lá. Mas é umbral. Se a gente quiser entender o que é o padrão que Kardec trata ali, nós temos que ir aonde a mãe do André Luiz estava. Aonde é que a mãe do André Luiz estava? Nós não sabemos. Não tinha linguagem para descrever isso. Então, o que o André Luiz conseguiu fazer? Descrever com a nossa linguagem uma esfera próxima da Terra. Daquela esfera que estava acima dessa, que é onde estava a mãe dele, não tinha jeito de falar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre, mas esse senso crítico é fundamental. A gente não idolatra o Chico a partir do ponto em que a gente começa a entender aonde a obra dele se coloca em conexão com Allan Kardec. Mas a gente respeita profundamente, por quê? As duas estão muito conectadas. A hora que eu olho a obra do Chico, a hora que eu olho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu olho os comentários do Emmanuel, eu olho a maneira como ele retrata esse mundo espiritual nessa esfera próxima, eu vejo, assim, detalhes que é a mesma coisa a gente às vezes pedir para... Por que Jesus não falou da reencarnação abertamente? Porque não sabia? Não é, né? Não dava para tratar daquele jeito. Por que Kardec não tratou de determinados aspectos? Porque não dava, né? Você tem um limite da proposta, porque senão você não consegue tratar da base fundamental. Agora, isso é contrário? Não. Eu vejo muita coerência. Então, a obra do Chico deve ser vista sob esse aspecto. O aspecto da autoridade que deriva da coerência. Naquilo que houver divergência, essa recomendação não é minha, ela é do Emmanuel, e diz assim, olha, Chico, o dia que eu for contra Kardec ou Jesus, fica com Kardec e com Jesus e me esquece. Exatamente, exatamente. Por isso é que a gente fez toda essa digressão, para que a gente entenda o processo de desenvolvimento desse plano divino.
é aí que a gente consegue entender e que a gente pode analisar a contribuição do Chico. E quando a gente olha outras obras, né, a obra de Divaldo Pereira Franco é uma obra extraordinária também, a gente não tem aí discordâncias. Às vezes a gente tem pontos que não foram esclarecidos. Para encontrar isso, o que a gente faz? Pega, põe na prateleira, espera. O tempo se incumbe de esclarecer, sem dúvida alguma. Agora, não há incoerência. Incoerência é uma coisa que não pode haver. Quando houver incoerência, aí a gente tem um ponto de atenção que a gente pode olhar e falar assim, olha, aqui não dá para a gente seguir adiante. Esclareceu? Obrigado, viu? Muito importante a sua pergunta, porque às vezes essa é uma dúvida que muitos espíritas têm, mas eles não têm coragem de fazer, porque acham que questionar o Chico não pode. Não é o caso, né? Foi a verdadeira questão da caridade. Ok. Gente, vamos caminhar para o nosso final. Eu queria aqui ressaltar novamente aonde é que essas duas obras se conectam. Elas se conectam mais no pano de fundo, apesar que é a causa, a superfície é só consequência desse pano de fundo. O pano de fundo é que é o seguinte, não há realização isolada na seara do Cristo. Allan Kardec trabalhou com cooperadores. Chico trabalhou com cooperadores. Os dois trabalharam com grandes cooperadores do plano espiritual. Foram aqueles que atuaram na construção das duas obras. Os dois trabalharam com o intercâmbio entre os dois planos da vida. A mediunidade é o aspecto que conecta o mecanismo das duas obras. Nós temos também um outro aspecto fundamental, que é aquilo que Emmanuel disse para o Chico quando ele encontrou pela primeira vez. Disciplina, disciplina, disciplina. Allan Kardec era uma pessoa extremamente disciplinada e foi isso que possibilitou para ele, em 14 anos de trabalho, codificar a doutrina espírita. Chico aprendeu a lição da disciplina e conseguiu, durante a sua vida de 92 anos, trazer uma obra extraordinária. E quando a gente fala de disciplina, é você estar até 2, 3 horas da manhã psicografando. É você ter uma fila inesgotável de pessoas. É você estar ali, às vezes, fazendo reuniões públicas sem uma pessoa encarnada na plateia. Não é uma vida que aconteceu com algum privilégio. Nem Chico nem Kardec tiveram privilégios, mas eles souberam aproveitar as oportunidades. E eles, sobretudo, não apresentaram desculpas ao trabalho a ser realizado. Porque desculpa é uma coisa que, se a gente quiser, a gente acha. Para qualquer situação. Umas mais justificáveis, outras menos, mas para não fazer, tem desculpa de sobra. Agora, para fazer, a gente precisa querer bastante. E esses dois espíritos se dedicaram profundamente a um trabalho de renovação do pensamento religioso na face da Terra. E esse trabalho, ele respeita aquilo que está no item 683 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o limite do trabalho? E os espíritos respondem: o das forças. O limite do trabalho é o das forças. Até onde a gente puder, a gente deve trabalhar. E a gente às vezes pensa nisso como assim, poxa, Saulo, mas isso é tão pesado. Não é. Deixa eu ler de novo. O limite do trabalho é o das forças. O que vem primeiro, o trabalho ou as forças? As forças. Deus dá primeiro, para esperar a colheita depois. Nos mecanismos divinos não existe a situação de Deus pedir sem oferecer. Primeiro vem o recurso, primeiro vem a oportunidade, primeiro vem a energia, primeiro vem a orientação, primeiro vem a oportunidade. Depois se pede alguma coisa. De onde vem, aí o agricultor cuida, que é como Jesus dizia, a árvore que merece maior dose de cuidado do agricultor é aquela que está produzindo. Esses dois cooperadores souberam produzir no limite das suas forças. Kardec desencarnou recebendo uma caixa de livros. Chico Xavier foi até o limite da existência, trabalhando enquanto era possível.
para mostrar que, para cada um de nós temos um trabalho, que é internalizar isso na nossa vida. Mas isso não vai ser feito sem esforço, sem vontade, sem dedicação, utilizando aquelas duas ferramentas que o Espírito da Verdade nos disse. Amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo. Gente, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, que a gente possa continuar se encontrando com esses amigos queridos daqui e que a gente possa entender que nós temos um investimento espiritual muito grande no Brasil. Então, Deus deu primeiro, agora a bola está com a gente. Boa noite. Saulo, muito obrigado pela sua excelente palestra, mini seminário, né? Já está marcado o ano que vem, o próximo, com dezembro do ano que vem, e agradecer realmente, antes da nossa prece final e do passe, nós gostaríamos de apresentar para vocês os palestrantes de 2020. Então, no dia 18, vocês olham lá e eu aqui, ó. Gente, vocês não imaginam como é difícil montar uma palestra por um ano, né? E a maioria não é da casa, né? Logicamente, muitos livros do Chico serão comentados, mas a primeira palestra é com Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires, o grande filósofo espírita, no dia 18, é uma palestra sempre às 17 horas, das 17 às 18h30. Herculano Pires, poeta, jornalista, filósofo e espírita. Geralmente sou eu que dou o nome da palestra. E a pessoa, logicamente, você mesmo, quando eu dei o tema Chico, a obra de Chico e a obra de Kardec, eu fico muito agradecido, porque às vezes os títulos das palestras não têm nada a ver com o conteúdo. No dia 15 de fevereiro, falando de entendimento, com Américo Sucena. Américo Sucena já esteve aqui fazendo uma palestra sobre a obra de André Luiz, é um grande palestrante. A Heloísa Pires é do Centro Espírita Caibá Schutel, fundado lá pela turma do Herculano. O Américo também é presidente de um centro espírita aqui em São Paulo. Eu confesso que esqueci o nome do centro espírita. 14 de março, é o doutor João Cosmiscas, é uma pessoa que entende muito de André Luiz. A gente faz um programa de televisão espírita aqui em São Paulo, com a dona Nena Galves, e ele é sempre entrevistado pela dona Nena para falar sobre espiritismo e principalmente a obra de André Luiz sob o ponto de vista da medicina. Ele, inclusive, não é ligado à AME. A gente trouxe aqui a Associação dos Médicos Espíritas, é um médico independente, mas ele é do Centro Espírita União, lá da dona Nena Galves. 4 de abril, pertinho ali do nascimento do Chico, dona Nena Galves, que hospedou o Chico durante 40 anos aqui na casa dela, conviveu com o Chico todo esse tempo, escreveu 2 livros sobre Chico Xavier. Ela publica os livros do Chico Xavier, tem mais de 80 livros pela União, é do Centro Espírita União, e está com uma memória maravilhosa. A gente grava toda semana um programa também de televisão. Ela é apresentadora do programa Vida Além da Vida, que vai ao ar hoje às 10h30 da noite. 16 de maio, Arthur Valadares, o jovem, aquele que já esteve aqui, ele
vem para São Paulo fazer várias palestras, mas a primeira delas é aqui no Museu Espírita de São Paulo, O Caminho de Damasco. O Arthur, que está realmente lá de Rio Claro, São Carlos, e as palestras dele são maravilhosas, e eu fico muito contente que ele é um palestrante jovem e que aceita, né, fazer palestras em locais pequenos. Aqui é um local pequeno, cabe 50 pessoas. O Saulo, a mesma coisa, porque tem palestrantes que hoje em dia viraram, só fazem, não é que só fazem, é porque onde ele vai, você mesmo lá em Uberlândia, eu vi 3 mil pessoas, mas você é humilde, vem aqui. Dia 13 de junho, o espírito Célia Lúcius, de 50 anos depois, que é da obra de Chico Xavier, Flávio Mussa Tavares, filho do Clóvis Tavares, presidente da Escola Jesus Cristo de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, está vindo, vai andar 700 quilômetros para poder fazer a palestra aqui no museu. Flávio Mussa Tavares tem um conhecimento extraordinário, eu conheço o Flávio há muito tempo, é um médico dedicado, filho da dona Hilda Mussa, filho espiritual de Nina Aroeira, né? e mais os irmãos. E o Flávio vem falar sobre a obra 50 anos depois, porque tem uma pesquisa do Clóvis Tavares, o pai dele, a pedido do Chico, e eles descobriram, aí fizeram várias descobertas a respeito do espírito Célia Lúcius. 4 de julho, Marlene Nobre, unindo espiritualidade e ciência. O Conrado Santos, ele é da equipe lá do Centro Espírita Caibaixuta, fundado pela doutora Marlene Nobre, e é um dos dirigentes da Folha Espírita, da Fé Editora, é um publicitário, é um rapaz que entende muito também, principalmente da vida da doutora Marlene. Nós temos um grupo aqui chamado Grupo Marlene Nobre, o pessoal escolheu, a gente deu assim uma ideia, né? Vários nomes, e eles democraticamente escolheram a doutora Marlene Nobre, muito justo, porque é uma grande cientista do futuro, vão reconhecer ela como uma grande cientista da espiritualidade. No dia 8 de agosto, a verdadeira natureza dos animais, com a doutora Irvênia. A doutora Irvênia é a terceira vez que ela vem aqui, já é nossa conhecida, nossa amiga, carinhosamente. Ela também gosta muito de fazer palestra aqui no Museu Espírita de São Paulo. No dia 12 de setembro, a verdadeira autoridade moral, a Marjorie, ela também é da Folha Espírita e do grupo Caibaixútil, lá da doutora Marlene Nobre. São pessoas que eram da juventude espírita do Caibaixútil. Ela é uma jornalista e apresentadora do programa Portal de Luz, que vai na TV aberta aqui em São Paulo. No dia 17 de outubro, será o livro Consolador, a continuação de O Livro dos Espíritos? Isso é uma provocação. Eu sou fã desse livro, eu acho que tem uma ligação muito forte. Até hoje eu pergunto, você pode responder essa pergunta aqui agora. 1938, Pedro Leopoldo. Quais foram as pessoas que fizeram as perguntas para o Emmanuel? Passa agora. Você tem uma ideia? Não foi uma pessoa, foi um conjunto de trabalhadores, alguns aqui de São Paulo, principalmente, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que fizeram durante um período longo essas perguntas para o Chico. Não foi uma pessoa só, tinha uma comissão ali trabalhando isso. Então, nomes? Não, aí...
É bom saber disso, porque em Pedro Leopoldo, na minha opinião, só tinha o Cícero Pereira, da União Espírita Mineira, que poderia ser uma grande inteligência, o José Xavier, que já estava encarnado ainda, Dr. Rômulo Joviano, Clóvis Tavares também, não é? O pai do Flávio Mussa, que virá aqui, e quem mais? É bom saber disso, eu desconheço, que era uma pessoa de São Paulo, do Rio. Enviaram perguntas, é isso? Enviaram perguntas, alguns estiveram lá. Porque o Consolador, para mim, é um livro extraordinário, né? Bom, dando continuidade, faltando apenas mais 2 aqui então, eu fiquei muito entusiasmado que você me deu essa notícia, porque eu desconheço ela. E aqui nós temos né, o Elias, ele é do Grupo Espírita Batuíra, né, o Elias que vai fazer a palestra sobre o Consolador, uma pesquisa que ele vai fazer, logicamente. Elias de Souza. No dia 7 de novembro, Bezerra de Menezes, o homem público e médico dos pobres. Poucas pessoas desconhecem a vida de Bezerra de Menezes como empresário. Foi o fundador da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, sabia disso? Foi ele que montou a primeira linha férrea do Rio para até aquela região ali do norte fluminense. A primeira linha de bonde puxada a burros no Rio de Janeiro era do Bezerra de Menezes. Então, a gente só conhece ele. E o título médico dos pobres não é quando ele se torna espírita, ele já era médico dos pobres quando ele ainda era um político, de tão bom que ele era, né? E para finalizar, 12 com Saulo. Também dei esse tema para ele, porque é um livro que todos nós amamos, né? Paulo Estevão, o grande livro dos cristãos. Então, também é um mini seminário, como o de hoje. Não precisa fazer inscrição antes para vir aqui, a gente tem lugar para todo mundo. E todas as palestras estão na internet, museuespírita.org, essa daí hoje, amanhã estará lá. E nós queremos agradecer. Você faz a prece final? Querido Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade amiga, Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui reunidos, buscando todos nós aprender um pouco mais do Teu Evangelho, das Tuas leis e do Teu amor. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um dos que aqui estão presentes, para que recebam da espiritualidade as energias de fortalecimento, de saúde e de paz, e que de retorno aos seus lares possamos levar aquilo que de bom aqui recebemos, para compartilhar com os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Abençoe-nos, Senhor, para que estejamos nesse Natal conectados com o Mestre que nos apontou o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da felicidade. Que nos lembremos também daqueles que caminham nas situações de dores, de sofrimento e de angústia, e que possamos, na medida de nossas possibilidades, utilizar um pouco do nosso tempo, dos nossos recursos, para aliviar o sofrimento de tantos irmãos e irmãs que ainda caminham pelas estradas da vida, carregando o peso das dores e do sofrimento. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.